Oi, gente! Hoje nós vamos falar de um tópico bastante importante. Gente, eu prometo que eu vou fazer uma playlist somente de radiologia, tá bom? Mas hoje eu tenho que falar de cardiomegalia e eu vou falar do exame radiológico que a gente vai observar através, então, do raio-x o coração grande, a cardiomegalia, tá? Primeiro vamos falar um pouquinho das principais causas. O que causa o coração grande? Insuficiência cardíaca, doença do pulmão relacionada ao coração, chamada cor pulmonare, infarto agudo do miocárdio, levando então a essa célula cardíaca hipertrofiar, né? Que é a morte do tecido cardíaco. Então são uma das causas. Hipertensão, levando ao problema cardíaco, doença de Chagas, né? Então a gente tem que pensar nessas coisas quando a gente olha um paciente e acha que ele tem o coração grande, ou seja, hipertrofia cardíaca, insuficiência cardíaca, né? Quais são esses sinais e sintomas, né? Se o coração não leva oxigênio e nutrientes para o corpo, lógico que o corpo, então, pelo mecanismo autônomo, automático, ele vai fazer o quê, gente? Ele simplesmente vai fazer com que eu responda de forma não efetiva. Se não leva oxigênio, o paciente começa, tô me sentindo mal, tô com falta de ar. Turgência jugular é uma outra característica. Acrocianose de extremidades, ou seja, cianose nas mãos, cianose em boca, sensação de cansaço, palidez cutânea mucosa, pressão arterial baixa, levando a choque de origem cardíaca, choque cardiogênico. Então isso a gente tem que ficar muito atento. Edema agudo de pulmão, ou seja, água, ou melhor, licença poética, dentro dessa estrutura pulmonar, levando então a derrame pleural. A gente também tem o derrame pericárdico aí nessa história, a gente tem ascite, edemas em membros inferiores, né? Então a gente tem várias questões aí importantes em relação a esse raio-x. Vamos ao raio-x normal? Como vocês podem observar, nós estamos vendo um raio-x normal. O que é isso? A gente está vendo uma silhueta cardíaca, a gente está vendo um pulmãozinho preto, né? Onde tem ar é preto, onde não tem ar, ou seja, uma densidade maior, ou seja, a gente vai ver o quê? Mais esbranquiçado. Então, vocês estão vendo aí a silhueta cardíaca. Nesse sentido, gente, o que a gente está observando? A gente está vendo a base, que é o côncavo, e principalmente, o que mais que vocês estão vendo? Vocês estão vendo o ápice, que é a pontinha desse coração. Quando a gente fala de ápice e base, a gente tem que olhar esse pulmão, né, que vocês estão observando, e vocês então estão vendo pulmão preto e no meio esbranquiçado a silhueta cardíaca. Quando a gente fala de silhueta cardíaca, a gente vai ter que traçar o quê? Traçar essa linhazinha que vocês estão vendo no meio do tórax, pra gente dividir o tórax no meio. Onde que a gente pega? A gente vai pegar a linha da clavícula, ir até o meio, na fúrcula e descer, como vocês podem observar nesse slide. Quando a gente mostra o slide, a gente descendo da linha de base, a gente vai pegar a ponta do pulmão, né? Como vocês podem observar. Então, você vai pegar a pontinha lá do pulmão e até a metade no meio desse tórax. E aí a gente vai ter o quê? Metade desse tórax. E o coração, como é que a gente vai ver, Lívia? Pegando a base, né, que tá em vermelho para vocês, até o ápice. E aí o que a gente tem que ver? Metade do tórax, ele tem que ser o que, gente? Menor do que o quê? Do que essa estrutura do coração. Então, pra gente poder ter o quê? Uma cardiomegalia. Então, vamos falar o seguinte, coração normal. Coração normal, primeira coisa, metade do tórax, como vocês podem estar observando. Então, vocês estão observando metade desse tórax, não é isso? Tracei uma linha de base de metade desse tórax. E aí, vamos lá. Primeiro, silhueta cardíaca, tá ali. Então, o coração. Se o seu coração tá ok, ele vai ter que ser o quê? Menor do que metade desse tórax. E se seu coração for grande? Se o coração grande, maior do que metade desse tórax. Então, vamos lá. Vermelhinho aí que vocês estão vendo, uma silhueta cardíaca. Descendo ali, eu fiz assim um estudo para vocês poderem observar, como vocês podem ver aí no slide, que a gente tem metade do tórax pretinho e silhueta cardíaca em vermelhinho. Aí, gente, trouxe um outro paciente pra gente poder observar, como vocês podem ver, mesma coisa. Tracei a linha de base saindo, fazendo metade do tórax. E depois
comparei metade do tórax, né? Então, pulmão em pretinho aí de novo, pulmão até metade do tórax e depois em vermelhinho, silhueta cardíaca associado a essa situação. Quando a gente fala de cardiomegalia, a gente tem que observar o quê? Então, esse coração vai ser maior do que metade desse tórax, tudo bem? Então, é bem importante que a gente faça essa avaliação, que a gente consiga observar essa cardiomegalia. Por quê? Porque nesse slide que vai entrar, vocês vão observar o quê? Que o coração, então, a silhueta cardíaca está maior do que metade do tórax. Tudo bem? Então, isso é uma coisa muito importante e agora vocês vão observar nesse outro slide esse coração, né? Esse coração extremamente grande, né? E também, e agora vamos fazer a comparação com o normal? A gente vai ver um coração grande, né? Então, silhueta cardíaca maior do que metade do tórax e um coração, então, não tão grande, ou seja, no tamanho normal, no qual a silhueta cardíaca é menor do que metade desse tórax. Gente, se você gostou do nosso canal, vai lá e se inscreve. Também aciona o sininho, tá? Para vocês terem as notificações. E não esquece de dar um like se você gostou desse vídeo e também compartilhar com os amigos, porque raio-x de tórax, principalmente em cardiomegalia, é muito importante. Tchau, tchau!